Salve, salve! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal Tênis do Zero por Alexandre Ieso. Bem, eu ajudo pessoas a transformar as suas habilidades em costura criativa em tênis exclusivos que encantam e vendem e aumentam sua renda em um nicho inovador. Eu sou Alexandre Ieso, artista plástico e criador do método TDZ. Bem, hoje eu quero falar como você pode aproveitar suas habilidades na costura criativa para entrar neste mercado de tênis artesanais sem complicação, certo? Mas antes de mais nada, deixa eu te explicar o que é TDZ e por que, na minha opinião, eu acho que você deve aproveitar suas habilidades na costura criativa para fazer tênis artesanais que encantam e vendem, e assim ganhar uma boa grana com isso. Afinal, eu acredito que seja o desejo de todo artista viver do seu trabalho e ser bem pago por isso, não é mesmo? Até porque nós, artistas, também pagamos boletos, não é verdade? Então, eu faço tênis há alguns anos já e vivo dessa arte aproximadamente 3 anos. Quando eu falo que eu vivo dessa arte, porque depois eu explico, ou em outro momento você vai ver a minha história, que isso para mim era um hobby. Eu sou artista plástico e tinha uma empresa de cenografia. E eu comecei intensivamente na pandemia e eu venho ajudando mais pessoas a viverem dos tênis artesanais. Também, e recentemente, quando fui na Mega Artesanal, não sei se você já participou ou visitou essa feira gigantesca, são mais de 100 pessoas, 100 mil, né, visitantes diariamente durante uma semana, para buscar inspirações e novidades. E eu fiquei encantado com as técnicas da costura criativa, que eu já conhecia, mas eu nunca tinha o olhar que eu tive nessa visita da Mega. A minha esposa, que trabalha comigo aqui, tá aí do outro lado das telinhas, sempre me auxiliando, ela sempre fala, olha, se liga nisso, olha isso e tal. Até porque ela também gosta muito de costura, né? Me auxilia, faz tênis comigo. E nós temos até um tênis aqui, que basicamente foi uma sugestão, uma ideia dela, que é esse aqui, é de uma calça jeans, né? Então, é um upcycling mais um reaproveitamento. Hoje ela me mostra vídeos de muitas russas, muitas pessoas da Europa que fazem bolsas, né? Que é uma coisa forte da costura criativa, feitas de peças de jeans, né? De reaproveitamento de jaquetas, de calças e diversas outras peças aí que contém esse material. E é fantástico. E aí tivemos a ideia de fazer esse tênis, que é um fetiche. Eu, inclusive, fiz um tênis desse para o ator Rodriguinho, o artista, né, Rodriguinho, como cantor Rodriguinho, e ele foi com um tênis desse para casa do Big Brother e tal, então foi muito legal. Então, eu gostei de misturar as artes, e eu acredito que isso enriquece muito todos os trabalhos em vários aspectos. Por que eu te falo isso? Se você, por exemplo, faz patchwork, né? O patchwork é uma arte... Ai, meu Deus, eu tô com a minha pet aqui e ela tem medo. Vem cá, Maria. Vem cá, fica aqui com o pai. Desculpa aí, mas ela tem medo de fogos, então quem tem pet é igual ter criança. Então, como eu estava dizendo, são técnicas que enriquecem vários trabalhos. Eu sou apaixonado em misturar, em mesclar determinadas técnicas, quando elas principalmente combinam, né? No caso aqui da costura, existe várias técnicas que eu coloco nos meus tênis artesanais. Bordado, patchwork, né? Eu tenho outro tênis ali que é um patchwork, tá ali em cima, depois eu pego. Ele é um patchwork, né? Feito de vários retalhos de materiais diferentes. Então, tudo isso, para mim, enriquece o trabalho. E se você é um artista de determinada técnica, nossa, você consegue tanto colocar essa técnica de diversas maneiras, por exemplo, no tênis aqui, que é o tema,
e com diversos materiais. O leque de possibilidades, né, ele cresça, ele fica bem atrativo para os seus clientes, no caso. Até porque a gente está aqui, óbvio, falando em vender materiais, em vender o nosso trabalho, né, nossas técnicas, nossas artes. Então eu sempre gostei, né, de misturar essas coisas. Eu vou te dar um exemplo aqui. Como eu sou artista plástico, eu trabalhei na área de cenografia. Eu usava muito EVA. Quem conheceu o EVA foi minha esposa, uma época que eu estava de licença do trabalho, tinha me machucado, e ela viu no programa, puta, agora eu revelo minha idade. Ela viu no programa da Sula Miranda, duas moças, né, que foram lá apresentar o trabalho, que faziam com EVA, e ela se encantou com isso e sabe das minhas habilidades artísticas e tal. E por eu estar de licença, estava ali já naquele marasmo, naquela angústia que eu não podia fazer nada, eu estava com o braço mobilizado. E ela falou: Ó, por que você não vai ver isso? Parece um material levinho. Para você que não conhece o que é EVA, deixa eu apresentar. São aquelas placas, se você tem filho, óbvio que com certeza você já pegou isso em mãos. São aquelas placas. Minha pet. Hoje é 1º de ano, né? Então já viu. Fogos, e ela tem muito medo. Fica calminha, Maria. Então, assim, se você tem criança na lista de materiais escolar, eles pedem isso daqui, né? Placas de EVA. Tem de várias espessuras, dureza, enfim. E esse material, ele é muito versátil, ele é muito legal, porque é um material gostoso, ele tem várias cores, várias espessuras, ele é fácil de trabalhar. Na época que eu fui fazer um workshop com essas moças, eu já fazia muita arte, né? Eu fazia aerografia, para quem não sabe, aquelas pinturas com canetas, né? Que esfumaça a tinta ali, como se fosse uma lata de spray, né? Eu fazia grafite, calma, filha, calma. Eu fazia grafite comercial, que hoje é uma arte muito bem conhecida aí, temos grandes artistas no nosso Brasil. Então eu fazia muitas coisas, né? Que eu, quando fui fazer esse workshop, elas estavam mostrando somente o trabalho ali, o recorte, a sobreposição de algumas partes do desenho, de algum trabalho ali. E aí minha cabeça, imagina, a cabeça de artista que tem várias técnicas ali internalizadas, a minha cabeça já ficou assim, nossa, se jogar tinta, se fizer isso, se fizer tal coisa, e a minha mente foi longe. É como se, tipo assim, eu tivesse num mundo paralelo dentro da sala. Eram na época assim umas 10 pessoas mais ou menos. Então, ó, eu vou ter que ficar com ela aqui porque ela tá morrendo de medo para acalmar ela, tá? Então eu tava ali, né, mais ou menos umas 10 pessoas na sala, e eu lembro dessa cena, foi muito engraçada, ficou gravado assim na minha mente. Eu olhando pro teto, assim, pro nada, viajando. Aí ela: e aí, rapaz, você tá viajando pelo jeito já, né, tal. Aí eu falei: nossa, meu, eu faço grafite, eu faço isso, faço aquilo, faço escultura, faço não sei o quê. E minha mente já tá viajando aqui no que é possível, tal. Eu falei: vocês não pintam esse material? Ela falou: poxa, cara, eu já até pensei em pintar, mas eu nunca encontrei tinta que desse certo aqui. Já testei algumas tintas, mas não consegui. Ah, adivinha, quando ela falou isso, eu falei: pronto, já tá aí uma oportunidade de eu fazer algo que ninguém tá fazendo. Olha que sacada. Aí eu cheguei em casa, tal, 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 e aí comecei a pesquisar, tal, 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 tal. Aí eu, como artista plástico tem uma certa visão diferente das coisas. Eu faço muita coisa, muita técnica. E aí eu fui no quê? Composição do material. Então, EVA é uma sigla que é etilina, vinila e acetato. Então, é uma composição de um polímero plástico. Aí eu falei: cara, etilina, vinila. Falei: tinta vinílica. Aí fui numa loja de produtos, né, de comunicação visual. Falei: você tem tinta vinílica tal? Aí ele falou: tenho, à base de solvente.
Eu falei, eu acho que serve e tal. Aí eu comprei lá um potinho, né, fiz o teste, adivinha? Nossa! Aí eu fiz cada trabalho que, assim, aquilo mudou a minha vida. Eu consegui basicamente comprar minha casa com esses trabalhos. Eu usava essa matéria-prima EVA, para mim, eu fiquei conhecido muito no mercado, né? Eu representei grandes marcas, grandes fabricantes, fiz feira escolar, fiz mega artesanal com representante de cola quente que eu usava muito. Enfim, eu criei uma técnica nessa época de, de trabalhos assim, de sobreposição. Outro trabalho que eu ajudava a minha esposa a fazer, ela fazia, teve uma época que assim foi, ainda existe, né? Por conta, eu tenho aqui silhuetes para fazer moldes, entre outras coisas. Mas na época ela comprou essa silhuete, era dela, ela acabou que me dando para eu usar para os meus trabalhos aqui. Mas a gente fazia muito scrapbook. Foi assim o boom, né, aqui no Brasil, dessa técnica do scrapbook, de quadros de arte francesas e tal. E aí eu peguei essa técnica também de sobreposição, né, que dá aqueles volumes, e apliquei no EVA. Então eu fazia as peças, os personagens, fazia muito personagem para festa infantil, que era o meu forte, né? Eram os meus clientes assim top. Então eu fazia muito personagem. Então o que eu fazia? Eu fazia o EVA, ele usava como uma peça base. Depois eu vinha sobrepondo, né? Eu ia criar uma palavra agora. Sobrepondo as peças e depois os detalhes, tipo sombreamento, luz e sombra, volume. Por exemplo, se eu fizesse um personagem que tem uma musculatura, o super-homem, aí eu fazia o abdômen dele, eu fazia aerografado, com aquele esfumaçado que dá volume, o olho para ficar bem definido, aquele brilho do olho. Cara, tinha peças minhas que as pessoas olhavam ou tiravam foto e falavam, mano, parece um boneco, cara, olha que louco, né? Por causa desse volume que eu colocava nas peças. Então, tudo isso hoje também eu trago para os tênis, né? Todo esse conhecimento meu que eu tenho de artes plásticas, de técnicas, eu trago para o tênis. E quando eu fui para a Mega e eu vi várias criativas lá fazendo diversos trabalhos maravilhosos, bordados, né? Chilier, tinha um bordado lá que eu falei, meu, imagine isso daqui sendo feito com aquelas pedra que imita pérola, Swarovski, bordado, né, sendo feito tudo branco ou com pérola. Poxa, você fazendo tênis, sapato para casamento. Cara, que fortuna que isso vai custar, meu. Entendeu? Então, entre outras, porque aí a minha mente já começa a linkar as possibilidades. Então, percebe? São muitas coisas. Então, a gente não pode, não, eu faço isso e fechar as possibilidades, fechar a porta das possibilidades, né? E aí, consequentemente, quando você se fecha para possibilidades, você já pensou pintar? Você já pensou bordar? Você já pensou colocar tal técnica? Quando você fecha essa possibilidade, você fecha também a oportunidade. Então, se você hoje, criativa, tá vendo isso que eu tô falando para você de fazer tênis, e você fala, não, meu, tênis não tem como, tênis não cabe aqui. Por que que não cabe? Se você já costura, se você já conhece de molde. Porque se você costura, você pode não modelar, mas se você pega, essa peça é com essa peça, eu tenho que costurar do avesso e depois desvirar. Óbvio que você conhece modelagem, senão você não conseguiria fazer uma bolsa, por exemplo. Entendeu? É sobre isso que eu estou querendo dizer. Então imagina que o método ele está estruturado, ó. Como é que você faz um tênis? Existem várias coisas, existem várias técnicas, vários passos que você vai entender, como eu tive que entender, para montar o método. Então, outra coisa que eu quero trazer aqui, para que já fique presente: ninguém tem o pé igual. Você acha que todo mundo tem o mesmo pé? Ninguém tem o mesmo pé. É um tema que eu vou trazer em breve para falar somente disso. Por quê? Se você ainda vai fazer uma peça totalmente artesanal, exclusiva para a pessoa, por que não fazer para o tipo do pé dela? Para dar mais conforto.
Quantas vezes você se pegou com aquele sapato novo ou com um modelo de sapato que você não sabia se era adequado para o tipo do seu pé e você ficou com aquela coisa pegando no seu pé, às vezes fazendo bolha, machucando, causando calos, desconforto, que é o pior, né? Muitas vezes mexendo até com a sua saúde, porque ninguém merece. Pô, você vai para uma festa, para um casamento, que vai durar lá de 3 a 4 horas, com o sapato apertado, meu, você não vê a hora de chegar em casa para tirar aquilo. E no outro dia, você tá com o pé todo dolorido, você tem que fazer salmoura, você tem que ficar um tempo descalça. Pô, ninguém merece, entendeu? Então é tudo sobre isso, você linkar as técnicas, linkar as artes que você tem conhecimento, o que cabe, para que você crie um estilo, para que você crie uma marca, para que você tenha uma personalidade diferenciada no mercado, entendeu? Então isso é muito legal. E lá na Mega, eu conversei com muitas criativas que estavam expondo e fazendo artes ao vivo. Aquele lugar é maravilhoso por conta disso, né? Essa troca, esse network, as amizades que a gente faz, né? Enfim. E nós trocamos muitas ideias e eu voltei com a cabeça como? Gigantesca, pensando por que não mostrar essas possibilidades e oportunidades para as criativas, né? Fazerem tênis artesanais. E é uma comunidade gigantesca, eu não tinha noção. Eu sei que a costura, ela tá em todos os âmbitos, né? A gente olha a nossa casa, tem costura do banheiro ao quarto, né? E fora o que nós vestimos e o que nós temos aí no dia a dia de acessórios, carteira, cinto, coisa dentro do carro, né? Para pôr lixinho, tudo vem e precisa da costura. Então eu acredito que isso foi uma coisa que me acendeu uma luz, assim, eu falei, cara, esse mercado das costuras criativas, né, eles não, e eu pesquisei, é uma coisa que não tem, né, acredito que pela complexidade, mais para frente eu vou falar disso, mas eu sou criador do método, né, eu não sou aluno de ninguém, eu que criei o método TDZ, então não existe barreiras para mim, então é isso que eu tô vindo aqui querendo apresentar esse novo mercado, né, para esse universo da costura criativa. É uma coisa que eu costumo dizer, né? Eu não acho que isso é possível. Eu sei porque eu vivo há anos e eu estou trazendo para o Brasil essa realidade em primeira mão para vocês criativas e criativos, né? Eu sou um criativo e você aí que pode estar me vendo para onde eu quero apresentar esse trabalho, são as criativas, onde a maioria, né, são mulheres criativas. Então, e essa arte que já é enorme nos países da Europa e dos Estados Unidos. Quando eu falo que eu quero trazer para o Brasil, porque quando eu tive conhecimento de causa, será que aqui tem mais pessoas que fazem essa arte? Por quê? Quando a gente faz algo, a gente quer se identificar com mais pessoas daquilo. É igual eu vejo os canais das costuras criativas. Nossa, tem canais de 1 milhão, 2 milhões, 500 mil pessoas que estão ali falando. É uma comunidade, né? Se torna uma comunidade onde todos ali se conhecem, trocam ideias, faz amizade. Mas o mais importante, no meu ponto de vista, é a troca de experiência. Porque quando nós temos uma comunidade onde todas as pessoas estão num mesmo foco, com o mesmo desejo, isso enriquece o que já é, de fato, uma coisa maravilhosa. A costura, ela é fantástica, né? Eu vejo trabalhos, às vezes eu me pego aqui, fico horas vendo pessoas fazendo arte, né? No canal do YouTube, no próprio Instagram, mas no Instagram são vídeos mais curtos, então às vezes eu fico aqui horas no YouTube assistindo vídeos de pessoas fazendo as artes maravilhosas que a costura proporciona, por conta disso, né? E eu sei que é uma grande oportunidade, principalmente para você que é da costura criativa, por quê? Simplesmente porque você já possui as habilidades, já tem conhecimento com técnicas de costura e processos em moldes, e sabe principalmente que a costura,
além de terapêutica, fala a verdade, é uma coisa que acalma, que dá ânimo, que traz uma coisa boa, né? É um mercado infinito de possibilidades e que está carente de novidades, né? Tem bastante coisa, mas a gente sempre quer uma coisa nova. E é nisso que eu acredito que o tênis artesanal possa trazer para a costura criativa. E que eu tenho aqui para apresentar para vocês algo que vai mudar principalmente a vida para sempre em relação à costura, e eu te garanto isso. Então, ó, por isso eu quero te fazer um pedido. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para pegar todas as dicas que virão por aqui. Serão muitos conteúdos a partir de agora, porque como esse universo da costura criativa é gigante, eu quero alimentá-lo com muitas possibilidades para que vocês tenham em mente o tamanho dessa oportunidade que está na mesa. Fechou? Então, curte e segue aí o canal. Bem, da onde vem esse gosto por costura? Por que você começa a costurar? Sempre é um amigo, um parente, uma avó. No meu caso, começou dentro de casa. A minha avó, e minha bisavó, né? Vó e bisavó, né? Elas eram costureiras profissionais. E eu passava as tardes com elas lá, ajudando e aprendendo também, né? A costurar. Eu adorava isso. E eu sou muito grato a elas por ter aprendido muita coisa sobre a costura com elas, pois foi o que me ajudou no processo de fazer tênis artesanal. Olha que da hora, gente. Eu queria muito que elas soubessem hoje, elas não estão mais aqui, mas eu gostaria muito que elas soubessem que eu segui nessa área e que eu já conquistei com a costura, né? O que eu já conquistei com a costura, que foram coisas fantásticas. Lá nos Estados Unidos, tem muitos artistas bons fazendo essa arte e ganhando muito bem com isso. Mas, ó, tem um em especial que eu sou fã do trabalho dele, que além de ser um bom artista, ele é um empreendedor nato, assim, ele começou muito cedo, a história dele é muito semelhante à minha, ele é um artista autodidata e muito bem além dos seus trabalhos, ele conseguiu um feito no mercado da moda, que eu acredito que seja para poucos, né? Que faz trabalhos com grandes marcas e ele atende grandes artistas e celebridades da NBA, do mundo da música. Ele é o The Surgeon. Vou deixar aqui o @ dele para que vocês pesquisem para ver a magnitude do trabalho desse cara, desse artista que é, para mim, assim, uma inspiração até, né? Eu sou bastante fã do trabalho dele. Aqui no Brasil, ainda é uma arte que gatinha como um bebê. Mas como todo bebê vai andar e um dia também irá correr. E eu já tenho alunos que estão voando com seus trabalhos, porque são muitas oportunidades. Tem um aluno meu que já fechou contrato com a Maurício de Souza Produções para fazer os sapatos dos personagens da Turma da Mônica, saca? Tipo aqueles sapatinhos, é diferente, né? Não é igual um sapato convencional que você usaria no dia a dia. Ele é um pouco maior e tal. Ele parece até isso daqui, ó. Esse trabalho foi desenvolvimento que eu fiz por uma empresa. A gente pode até considerar ele é um Bigfoot. Essa é uma moda que rola ainda na Europa, começou a chegar aqui agora, né? Como de todo o processo da moda entre tudo no mundo, né? Aqui chega sempre depois. Ele é um tênis que internamente ele é normal, mas por fora ele é meio gigante, ele parece até um cartoon, tá vendo? É muito legal, foi um desenvolvimento que eu fiz para uma empresa. Então, isso tudo que eu venho falando é uma coisa muito legal que os meus alunos já entendem por conta que quando é uma coisa que eu falo, quando um aluno meu começa ou se interessa por essa área, mas como é que vende? Será que vende? Porque você já tem um mercado na mão e assim, tarará, 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 né? Aquele monte de coisas que só acontece com o outro, nunca vai acontecer com a gente. Mas eu posso te falar, recentemente eu fiz esse mesmo trabalho, estava em desenvolvimento, e aí eu recebi um pedido para fazer um para o Whindersson Nunes. Olha que coisa louca. Nem estava pronto. Eu falei, não, dá para fazer, porque já estava ali em fase fase final, né, vamos dizer,
E aí eu falei, não, dá para fazer já, tal, mas olha que coisa louca. E é tipo assim, eu conheço o Whindersson Nunes, eu tenho acesso a ele? Não, foi uma pessoa que viu, que estava em contato com ele também, já estava rolando toda essa ideia, nossa, dá uma olhada nisso e tal. Aí fui até conhecê-lo pessoalmente para saber o que de fato era para ser feito, mas o que eu estou querendo realmente dizer com isso? É qualquer pessoa, não sou eu e Ieso, porque já tenho um determinado número de seguidores, já sou conhecido, que esses trabalhos virão só para mim. Esses trabalhos virão para quem tiver um posicionamento, para quem estiver fazendo um bom trabalho, né? Como aconteceu com o aluno. Ele tinha já rumores, né, de pessoas pesquisando com ele, porque não é um trabalho simples e fácil de encontrar, um trabalho artístico, não é simplesmente fazer um sapato, por conta que é diferente, como eu mostrei ali, é um desenvolvimento. E aí quando ele começou, inclusive ele entrou no TDZ, a gente conversando, foi justamente para ter mais conhecimento e poder atender esse tipo de cliente, né? E aí ele entrou de corpo e alma e fechou esse trabalho. Olha que coisa legal. E aí eu tenho outro aluno que está fazendo somente tênis com materiais nobres, como couro de tilápia, couro de croco, e isso é muito legal, ver que essa galera, eles começaram praticamente ontem, né, tem aí um ano mais ou menos, e sem terem, nunca nem ter pego numa agulha, e já estão colhendo os frutos, e eu fico muito feliz com isso. E você pode observar que assim, olha que distância para uma pessoa que começa em algo que não tem conhecimento, não tem habilidades, não tem técnica, né? E aí, de repente, a coisa, boom, dá um boom. Por quê? Eu imagino que você, quanto mais você faz algo, mais experiência e prática você adquire naquilo. Não é assim? Pelo menos comigo sempre foi assim. E eu sei que você já pode estar se perguntando aí, será que eu consigo fazer uma coisa tão complexa como é tênis? E eu te falo, sim. Você sabia costurar quando você começou? Bom, você vai se preocupar se vai ter os materiais para começar. E eu te falo, eu comecei apenas com 2 agulhas. E acredite, o que eu faço hoje, às vezes eu não acredito, né? Que eu cheguei até aqui onde eu cheguei com uma máquina de costura usada, que nem era própria para fazer tênis, mas eu tinha muita vontade, eu estudei muito. E muitas vezes você pode achar que é muito técnico fazer um tênis. E sim, é verdade. É muito técnico, é modelagem, tem várias partes ali, principalmente da modelagem, que são coisas que têm que ser precisas. Às vezes são compensações de 3 milímetros, mas nada que você, sabendo o método, sabendo as técnicas e respeitando, você não consiga fazer, né? Mas com o método que eu criei, ele é tão simples, e eu estou aqui também para acompanhar você nos primeiros passos, fora uma comunidade que eu estou criando, né? Que está se formando aí, e tem muita coisa, e eu sei porque eu vi a união que é as criativas nos canais que eu entrei e tal, e como vocês, né, são unidas. Eu acredito que todo ser humano que está no mesmo propósito tem essa conectividade, tem essa frequência, né? Porque tá todo mundo ali na mesma vibe, né? Ninguém quer ser melhor que ninguém. Estamos ali todo mundo para se ajudar. E uma coisa que eu acredito é a união das pessoas. Porque a união, né, a frase clichê famosa aí, a união faz a força, não é mesmo? E eu não quero que você cometa os erros que eu cometi no início da minha jornada, usando materiais de forma errada, não sabendo quais ferramentas básicas e necessárias usar, assim, não cometendo os erros e gastos desnecessários e chegando a desistir no meio do caminho. É o que acontece com muitas pessoas. Eu sei o quanto é difícil não ter um mentor ou alguém para pelo menos conversar sobre o assunto. Eu já me senti muitas vezes assim, sozinho no início.
Esse é um dos motivos pelo qual eu comecei a ensinar as pessoas esse método TDZ. Você começando, sabendo do que precisa fazer para dar os seus primeiros passos para fazer os pares e ir avançando como eu fiz e ter o conhecimento com o método certo, podendo estruturar e criar sua marca e ser reconhecida pelo seu trabalho. Imagina que bênção, porque uma coisa eu sei, quando você tem um GPS, dificilmente você errará o caminho. Eu sei porque hoje eu tenho um GPS. O método ele foi criado por mim. Então, quando eu pego um tênis, por exemplo, da calça jeans, pô, vamos fazer um tênis de jeans. Eu não vou simplesmente, posso fazer um tênis só jeans, eu estou com várias ideias aqui, mas assim, eu vou pensar em algo que remeta a várias coisas, como eu quis fazer esse aqui, ó. Eu mantive características da calça. Olha só que legal, ó. O passador. Esse tênis foi até comentado, né? Curtido e comentado pela Levi's mesmo, que é uma calça da Levi's, ó. Eu mantive a etiqueta aqui. Eu mantive partes da calça, ó, que é o forro do bolso, entendeu? Então eu mantive características da peça original para que remetesse à ideia do que foi feito o tênis. Ele não é feito de jeans, ele é feito de uma calça jeans. Então você consegue ver a calça jeans aqui no tênis. E isso é legal, né? Aí você vai para uma parte mais artística também, né? E uma coisa que eu quero que você faça, porque nós funcionamos da seguinte forma: o nosso cérebro, ele não aprende o que nós falamos, ele aprende o que nós fazemos. Então, eu quero deixar um exercício aqui para você. Pega papel e caneta e anota aí, ó. Você vai pesquisar o valor de alguns tênis no mercado e vejam os valores, anote os valores e vá na descrição desses produtos e marque do que ele é feito, qual é a composição, como que é feito. Muitas marcas, eles vão valorizar o modo como foi feito. Ah, foram feitos 7 horas de costura manual, como eu já vi em algumas marcas, por exemplo, da Louis Vuitton, entendeu? Isso vai te dar uma ideia, né? E preste atenção nos valores, que aí você sabe que algo feito à mão, e personalizado, ele tem muito mais valor. Então, se você vê ali um tênis de 1.000, 2.000 reais, que foi feito em grande escala, feito à mão, calcule você fazendo um tênis desse, como eu te mostrei, né? Com materiais inusitados, diferentes, materiais nobres e artesanal e customizado. Tá vendo quanto valor você vai agregando ao material, ao item, né? Porque, tipo, uma coisa é um tênis que está na prateleira sendo vendido aos milhares, tá? Produzido em larga escala, que não tem nada ali que remete à pessoa que está adquirindo. Ah, não tem meu nome, não tem minha marca, não tem as cores, não tem o material que eu gostaria que tivesse. Isso você proporciona para o seu cliente. Você quer que faça de qual material? Você quer colocar alguma menção, um bordado, alguma coisa no tênis? Olha que coisa bacana, entendeu? Então, isso vai agregando valor. E aí, por aí você tira suas ideias, suas conclusões, né? E depois, busquem quem está fazendo isso hoje dessa forma aqui que eu faço no Brasil. E você já, e eu sei que você já teve as ideias, que sei que por ser criativa, nós somos, né? Assim, quando temos habilidades em algo, a nossa mente fervilha e já começa a criar inúmeras possibilidades. Não é assim? Então, me conta nos comentários como que a sua mente já está com essas informações que eu te passei. Isso é só o início. Eu acredito que agora, daqui para frente, sabendo que é possível, vendo as possibilidades que é possível e plausível, eu tô aqui para falar para você que é possível. Então imagina quanta coisa você daqui para frente vai imaginar, vai começar a observar, vai começar a ver,
vai fazer essas pesquisas que eu te falei e você começa a imaginar o que é possível fazer, pelo menos com os conhecimentos que você tem aí. Imagina agregando mais conhecimento e valor com coisas que você vai passar a aprender. Eu, por exemplo, eu levei aproximadamente 20 anos para chegar neste nível aqui, mas eu posso te garantir que você não levará nem um terço para isso acontecer, porque eu já desbravei a selva, né? E eu, ó, se você olhar o perfil de alguns gringos, não tem nada de diferente do que eu faço aqui, porque a técnica e prática, muitos clientes já até mandam referências para mim. Ô, você consegue fazer esse trampo aqui e tal? Referência deles lá, né? Para eu fazer, porque sabem que eu faço. E sempre eu dou soluções melhores, né? E muitas vezes, porque o método foi eu que criei. Então, imagina o domínio que eu tenho disso. Às vezes eu resolvo dúvidas de aluno só ouvindo o problema deles. Ah, fala aí, o que aconteceu? Ah, não, a linha tá acontecendo isso e tal. Até máquina eu sei mexer, né? Às vezes minha máquina sai do ponto, a linha embola ali, e às vezes a gente tem que fazer os trabalhos, né? Como aconteceu em algumas vezes eu com um projeto ali, prazo curto, é sempre nesses momentos que as nossas companheiras, as máquinas resolvem, né? Dar problema, embolar a linha, sair do ponto. E aí eu comecei a fuçar, eu comecei a aprender a mexer nos meus próprios maquinários. Então todos os problemas, na maioria deles, as pessoas vão falar, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu já passei por isso. Então eu sei como que resolve. Eu sei qual a causa do problema, o que é melhor ainda. Olha, você não fez isso, né? Pô, como é que você sabe? Porque já aconteceu comigo. Quantas inúmeras vezes eu já passei por isso. Então hoje não é mais problema. Entendeu? Só por conta disso. Uma coisa que eu costumo dizer que costurar é igual dirigir. E pior, que parece, né? Só não temos os mesmos riscos, né? De costurar e dirigir. Dirigir você corre muito mais risco. Mas hoje, se você dirige, lembra como foi a sua primeira aula de volante? Meu Deus, foi um desastre, não é mesmo? Se a gente pudesse apagar esse dia, a gente apagaria. Então, e hoje nós dirigimos quase que de olhos fechados. Muitas vezes, olhando o zap, não é verdade? Fala a verdade aí. Para no farol, pelo menos quando dá uma paradinha no farol, dá uma olhada ali e tal. Não recomendo por conta da segurança, né? E por vários aspectos. Dependendo da região que você está aí, você corre até o risco de ser assaltado. Enfim, não faça isso. Segurança em primeiro lugar, né? Com a máquina você não corre esse risco. Então, às vezes eu estou costurando aqui, eu coloco o celular ali, fico assistindo um filme, coloco um fone, estou ouvindo música, estou ouvindo palestras, né? Estudando, enfim. Por quê? Porque já se tornou uma coisa automática para mim. Então você que costura, você já deve saber do que eu estou falando. Muitas vezes está costurando ali, se tem uma demanda de peças para fazer, de costura, você põe alguma coisa para distrair, para não ficar uma coisa monótona, né? Uma música, ou está conversando com alguém, está fazendo o trabalho. Por quê? Já se tornou prática uma coisa que você faz ali com frequência, não é assim? Bem, chegamos ao fim desse episódio. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, desse episódio, e que eu tenha plantado aí uma sementinha da novidade e possibilidade na sua cabeça. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada daqui para frente. Serão muitos conteúdos legais, principalmente voltados aí para esse universo da costura, tá? E se você não segue meu Instagram também, fique à vontade, siga lá, que tem algumas coisas diferentes que eu faço por lá, às vezes eu faço live. Deixe seu like aqui também para dar aquela fortalecida no canal e me motivar a fazer mais conteúdos como esse. Fechou? Obrigado, criativas e criativos, e até o próximo episódio.